Graça e paz, irmãos. Vocês estão bem? Quando eu estava refletindo sobre o tema do nosso aniversário, eu confesso que eu fiquei assim, confuso, fiquei pensando que falar sobre a origem é algo que eu não sei se gera, talvez seja só uma crise minha e não seja para vocês. Mas o fato da gente ter sido originado em Deus, ser feito à imagem e semelhança de Deus, e ter nascido debaixo da lei do pecado, é uma coisa que meio que mexe com a nossa cabeça, pelo menos com a minha. Como é que é para vocês isso? Porque para mim, meus irmãos, existe uma certa tensão entre esses dois fatores a respeito da nossa origem como ser humano. A gente é imagem e semelhança do Deus vivo. E a gente nasceu debaixo de uma lei pecaminosa. E às vezes a gente até fica com raiva, né, de Adão e Eva. Fala, caramba, estou pagando pelos pecados de Adão e Eva lá atrás. E eu tenho certeza que algum de vocês já deve ter pensado, quando eu me encontrar com eles lá no céu, a gente vai conversar, a gente vai trocar uma ideia sincera, né? E, irmãos, eu refletindo sobre esse tema, eu queria pegar esse gancho que o Jota trouxe já há um bom tempo e que os irmãos vêm conduzindo aqui, falando a respeito de como o Gênesis, de como o jardim, ele representa a vida de intimidade e relacionamento com Deus, a vida de contemplação, e de como que isso converge para o nosso destino final, que não é fim, porque é eterno, né? Nós fomos feitos para a eternidade. E eu queria fazer um convite para que nós refletíssemos acerca da nossa origem, para que, de uma forma convicta, nós saiamos daqui olhando para o nosso destino, olhando para onde a gente está indo, para onde a gente vai. Porque o convite, e se a gente olhar para a história do povo de Deus, a gente vai ver os profetas lembrando o povo de onde eles vieram, em diversos momentos. A gente vai até ler alguns textos para apoiar essa reflexão, mas que a gente, de fato, olhe para a nossa origem, sabendo para onde a gente vai, quem nós somos e para onde a gente vai. Porque a nossa origem, ela nos dá uma identidade, e a nossa identidade nos dá um destino. Você crê nisso? Então eu quero te convidar a abrir o texto de 1 Pedro, capítulo 1. É um texto, a gente vai ler alguns versículos, um pouquinho extenso, e eu vou ler na versão NVT. Você me ajuda aí, Juan? Boa. Irmãos, vamos ler juntos esse texto para que a gente, de fato, preste atenção no que a gente está lendo. Porque se eu ler aqui, pode acontecer de ser lembrado do boleto que tem que pagar na segunda. Vamos então ler juntos? A gente vai ler até o versículo 12, tá bom? Então vamos lá. 1, 2, 3. Eu, Pedro, apóstolo. Deus, o Pai, os conhecia de antemão e os escolheu, e o Espírito os santificou para a obediência e a purificação pelo sangue de Jesus Cristo. Que vocês tenham cada vez mais graça e paz. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, por sua grande misericórdia. Ele nos fez nascer de novo, por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Agora temos uma viva esperança e uma herança imperecível, pura e imaculada,
que não muda, nem se deteriora, guardada para vocês no céu. Por meio da fé que vocês têm, Deus os protege com o seu poder, até que recebam essa salvação, pronta para ser revelada nos últimos tempos. Portanto, alegrem-se com isso, ainda que agora, por algum tempo, vocês precisem suportar muitas provações. Elas mostrarão que a sua fé é autêntica, como o fogo prova e purifica o ouro. Assim a sua fé está sendo experimentada, e ela é muito mais preciosa que o simples ouro. Isso resultará em louvor, glória e honra no dia em que Jesus Cristo for revelado. Embora nunca o tenham visto, vocês o amam, e ainda que não o vejam agora, creem nele e se regozijam com alegria inexprimível e gloriosa. Pois então, alcançando o alvo da sua fé, a sua salvação. Até mesmo os profetas queriam saber mais sobre essa salvação e investigaram a respeito, quando profetizaram acerca da graça preparada para vocês. Buscavam descobrir a que tempo ou ocasião se referia o Espírito de Cristo, que neles estava, ao predizer o sofrimento de Cristo e a sua grande glória posterior. Foi-lhes dito que suas mensagens não eram para eles, mas para vocês. E agora, essas boas novas lhes foram anunciadas por aqueles que pregaram pelo poder do Espírito Santo, enviado do céu. É algo tão maravilhoso que até os anjos anseiam observar. Olha isso, irmãos. Sabe para quem que é esse texto? Para nós que estamos debaixo da graça, do tempo da nova aliança. Os profetas da antiga aliança, eles profetizavam, refletiam a respeito de uma era, de algo que não era para o tempo deles, mas é para o seu e é para o meu. E esse texto, meus irmãos, eu resolvi trazer ele aqui, porque ele traz aspectos claros da nossa identidade. O texto começa falando que nós somos eleitos e forasteiros. A gente é eleito e nós somos forasteiros. Somos eleitos porque o Senhor nos escolheu desde antes da gente nascer. Você crê nisso? Que o Senhor te escolheu? Não foi você que o escolheu não, meu irmão. Foi o Senhor que escolheu você. E você é forasteiro porque você não é desse tempo, você não é desta terra. Nós não somos daqui, meus irmãos. E isso nos dá um senso de quem nós somos e para onde nós vamos. E aí, a gente ainda vai voltar um pouquinho nesse texto, vamos falar a respeito de... Essa água aqui já estava aberta? Abriu para mim? Ah, obrigado. Obrigado, Gui. Então a gente vai voltar a falar um pouquinho sobre o dilema da nossa origem. Na última vez que eu compartilhei uma palavra, eu confessei para vocês que eu tinha medo do Apocalipse quando eu era criança, né? Quando eu era criança, eu vou fazer outra confissão agora. Quando eu era criança, eu imaginava que se não tivesse acontecido o pecado, a queda não tivesse acontecido, a gente ainda estaria vivendo no meio do mato, igualzinho era quando Adão e Eva viviam, né, antes da queda. Alguém pensava isso também? Sim. Que tipo, não ia ter necessidade de ter air fryer, não ia ter necessidade de ter televisão, celular, essas coisas. Já estava tudo perfeito ali, não é verdade? Pois é, irmãos, mas o curioso, sabe o que é? É que quando a gente fala do jardim, do tempo que Adão e Eva viviam, a gente não pensa muito a respeito do mandato cultural. O mandato cultural, quantos aqui sabem o que significa isso, mandato cultural? Sabem do que se trata isso? Vocês sabem, mas não sabem que sabem. Onde é que está? É Gênesis 1:28? Abre aí para a gente, Juan. Gênesis 1:28. Espero estar certo a referência.
acertei. É isso mesmo. Olha só, irmãos. Gênesis 1:28 diz: Então Deus os abençoou e disse: Sejam férteis e multipliquem-se, encham e governem a terra, dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que rastejam pelo chão. Esse é o mandato de Deus para o homem. E às vezes a gente acredita que tudo que nós temos, todos os avanços que nós vemos na nossa sociedade, eles só aconteceram porque houve a queda. Mas Deus ele já havia dado uma ordem para o ser humano. Cresça, governe, desenvolva, crie. Então é muito provável, e aí de fato a gente não pode afirmar com tanta certeza, mas é muito provável que a humanidade ela se desenvolveria também, em muitos aspectos. Tem muita coisa que a gente vê que é boa, não é, irmãos? Eu falei uma aqui mesmo, air fryer é coisa de Deus. Eu vou falar, irmãos, eu não sei cozinhar nada, mas a air fryer me faz um chefe. Resolve muito a minha vida. Né? Então, assim, tem muita coisa boa, de fato. E o fato é o seguinte, a sociedade, o ser humano, ele tem dentro dele esse instinto, se assim eu posso dizer, de crescer, de criar, de governar. Isso não se perdeu com a queda. E o fato, eu estou falando isso, meus irmãos, porque às vezes a gente pode pensar no jardim como uma coisa a qual nós gostaríamos de regressar de forma até mesmo física, sabe? E quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que a nossa origem como seres humanos, que nascemos depois da queda, ela é um pouco conflituosa com a nossa origem em Deus. Se você abrir Romanos 3, no versículo 23, a palavra de Deus fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, correto? E em Efésios, no capítulo 1, no versículo 4, a palavra de Deus, a gente até leu esse texto na semana passada, a palavra de Deus diz que Ele nos escolheu antes da fundação do mundo. Ou seja, onde eu digo que a minha origem é aí? E, irmãos, isso é uma dúvida legítima, tá? Onde é minha origem aí? A minha origem está no fato de que Deus me escolheu e eu fui feito à imagem e semelhança dele? Ou a minha origem está no fato de eu ter nascido na época em que o pecado governava? E eu vou te falar, meus irmãos, você pode pensar, os dois talvez, e é verdade. Nós fomos nascidos na época do pecado e nós somos feitos à imagem e semelhança de Deus. Mas eu queria te convidar, irmãos, porque de uma forma ou de outra, nós temos uma origem e uma identidade em Cristo, no nosso Senhor. E a gente vai ver ao longo dessa manhã que, por mais que exista uma tensão entre essas duas características da nossa origem, ela converge perfeitamente em Cristo Jesus. A cruz, meus irmãos, é o ponto de convergência da nossa natureza humana com a nossa origem em Deus. A palavra de Deus fala, vamos abrir em Colossenses capítulo 1, versículo 13. A palavra de Deus fala assim: Ele nos resgatou do poder das trevas e nos trouxe para o reino do seu Filho amado. Com a obra de Jesus na cruz, meus irmãos, nós fomos transportados do reino das trevas e fomos trazidos para o reino da luz. Nós fomos trazidos para o reino de Jesus Cristo. E na cruz, nós somos completamente refeitos. Eu gosto até de... Eu estava refletindo num paralelo, porque no Jardim do Éden, Adão escolheu desobedecer a Deus. Eva foi enganada pela serpente, mas Adão, de forma consciente, resolveu desobedecer a Deus. E quando a gente olha para a palavra, a gente vê que no primeiro... Isso é talvez uma coincidência, mas no Jardim do Éden,
aconteceu a queda, o homem ele preferiu a sua própria vontade à vontade de Deus. E quando a gente vai, passa o tempo, passa toda a antiga aliança, Jesus nasce, Jesus vive o seu ministério, e perto da sua morte, Jesus, no jardim do Getsemane, fala ao Senhor: Pai, seja feita a tua vontade. E ali no jardim de Getsemane, o segundo Adão escolheu fazer a vontade do Pai. E por conta disso, aquilo que nós tínhamos como humanidade no jardim do Éden foi restaurado. Eu e você, meus irmãos, a gente nunca vai viver o que Adão e Eva viveu, no sentido prático da coisa, de estar lá num jardim, encontrar Deus na viração do dia, mas a gente tem algo muito melhor. Porque hoje, na nossa vida, a gente tem acesso direto ao Pai. A gente pode viver a dinâmica de contemplação e de relacionamento hoje por conta da cruz. O Éden que se perdeu, e aí quando a gente fala do Éden, a gente não está falando do jardim lá atrás, mas a gente está falando do relacionamento, da intimidade. Esse Éden que se perdeu, ele é restaurado na cruz. E a cruz, meu irmão, é o ponto que converge as nossas origens, sabe? Porque a nossa origem pecaminosa, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, certo? Mas com a cruz, através da cruz, eu e você, nós podemos ter contato com o propósito eterno de Deus nas nossas vidas. Eu e você, nós podemos desfrutar de um relacionamento verdadeiro com o Senhor. Assim como o primeiro Adão podia se encontrar na viração do dia com Deus vivo, eu e você podemos nos achegar a Ele através do Espírito Santo e através de Jesus Cristo, que morreu por mim e por você. Então, meus irmãos, quando você pensa na obra da cruz, não pense somente na obra da cruz como algo que te livrou do inferno. É muito mais que isso. A obra da cruz, ela te dá uma identidade, te dá um propósito, ela te dá relacionamento com Deus. O céu seria o inferno se Deus não estivesse lá. O céu, ele só é paraíso, porque nós vamos nos relacionar com Ele face a face, dizendo que Ele é santo, meu irmão. Então, olha só, pensa nisso, meus irmãos. Na cruz, a culpa do primeiro Adão é vencida pela obediência do segundo. E com isso, nós ganhamos a nossa identidade. É com isso que a nossa natureza pecaminosa, a nossa origem pecaminosa, encontra com a origem do propósito de Deus para as nossas vidas. E é aí que a gente pode viver uma vida de relacionamento com Ele. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente olha para o Éden como uma coisa que está distante. Tipo assim, a gente vai viver o que Adão e Eva viviam quando a gente for para o céu, quando a gente for para a glória, e aí a gente vai... Não. O nosso jardim, meus irmãos, é hoje. O nosso jardim é para agora. A gente não precisa esperar morrer aqui na terra para ver Deus. A gente pode viver uma vida de relacionamento hoje. Jesus Cristo morreu. A cruz, ela tem justamente essa função na nossa vida. No nosso jardim, irmãos, tem uma cruz que mostra o preço que foi pago e o caminho que nos foi aberto para nos relacionarmos com o Senhor. Quando Adão e Eva pecaram, eles foram expulsos do jardim para sempre. O Senhor até colocou espadas flamejantes guiando como sentinelas para que eles não entrassem mais lá. E a humanidade nunca mais voltou para esse lugar. Mas aquilo que realmente importa, o Senhor deu um jeito de restaurar. Através da cruz, através do sacrifício de Jesus, meus irmãos, Ele se achegou a nós para que nós pudéssemos nos relacionarmos com Ele. Olha que maravilha isso. Então, quando você pensar em quem você é, e quando você pensar, talvez vai bater na sua cabeça assim, pô, eu tenho vontade de pecar, eu nasci, às vezes, de uma tragédia, de alguma traição, eu nasci num contexto terrível, e já cometi tantos pecados ao longo da minha vida. Talvez você tenha dificuldade de enxergar que você foi feito à imagem e semelhança de Deus, que você
foi feito à imagem do Deus vivo. Mas eu quero te convidar a pensar na sua origem através da cruz. Porque a cruz, meus irmãos, é o que restaura a visão que nós temos a respeito de nós mesmos também. Porque quando eu sou encontrado pelo amor de Deus, quando eu tenho essa clareza acerca do sacrifício que me deu vida, eu ganho uma identidade. Eu não sou mais filho do diabo, eu sou filho de Deus. Lembra o que diz Efésios 1? Nós fomos adotados por meio de Jesus Cristo, ou seja, eu e você temos uma nova identidade. A nossa origem vem daqui. A identidade que nos foi dada através da cruz. E por conta disso, nós podemos nos apegar em quem nós somos nele e viver uma vida de vitória. Eu e você, nós podemos deixar o coitadismo de lado, o vitimismo de lado, meus irmãos, porque em Cristo nós somos novas criaturas. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Amém? Você crê nisso? A nossa identidade foi restaurada, irmãos. E é por isso que eu li o texto de 1 Pedro, porque ali no versículo 3 ele diz: bendito Deus que segundo a sua grande misericórdia nos regenerou para uma viva esperança. A gente tem uma nova identidade. A gente foi feito nova criatura. Nós somos eleitos. Desde antes de você nascer, o Senhor ele já havia te escolhido para viver uma vida de eleito e de forasteiro nessa terra. Então, meus irmãos, nós não nascemos no jardim do Éden, verdade. Mas a gente nasceu num jardim a partir do momento que Jesus morreu. E Jesus, o túmulo de Jesus, ele também, coincidentemente, ou não sei, ele também tinha um jardim ali, né? Ali perto da montanha do Calvário, tinha um jardim. E nesse lugar foi onde Jesus foi sepultado. E ali, na morte de Cristo, naquele jardim físico, é que o jardim se estabelece na minha e na sua vida. E nós podemos viver. Então, quando os nossos irmãos, de forma tão graciosa, falaram aqui a respeito do jardim, eu creio muito, meus irmãos, que isso é um convite para que nós vivamos hoje o jardim de Deus. Não para que a gente fique pensando num mundo platônico, um mundo ideal, e que não é alcançável hoje. Porque Adão e Eva viveram uma época que... Não, com o sacrifício da cruz, eu e você podemos viver o jardim hoje. Com o sacrifício de Jesus, eu e você podemos desfrutar de relacionamento com o Senhor hoje. Nós podemos desfrutar da nossa identidade hoje. Nós podemos nos achegar a Ele, nós podemos trazer as nossas aflições, nós podemos falar sobre aquilo que nos alegra, aquilo que nos traz aflição. Isso tudo, meus irmãos, é possível hoje. O jardim não é um lugar que a gente vai voltar, mas é um lugar que nós podemos, um lugar não físico, obviamente, mas é um estado que nós podemos alcançar graças ao sacrifício de Jesus. Você tem livre acesso ao Senhor. Você tem livre acesso a Ele. E o Senhor hoje, Ele tem afirmado a você quem você é nele. Quem você é através de Jesus Cristo, por meio de Jesus Cristo. Você é um filho amado de Deus. Alguém que foi eleito, que foi encontrado. Alguém que foi escolhido antes da fundação do mundo. Alguém que foi perdoado, amado de forma que jamais poderia amar. Alguém que tem livre acesso e foi adotado e foi transportado para o reino de Deus, para o reino de Jesus Cristo. Eu e você, meus irmãos, somos forasteiros aqui na terra. Pedro está falando aqui justamente disso, que, cara, a nossa identidade não está aqui, não. A gente não é desse tempo. E a nossa identidade, ela nos dá um senso de olhar para frente. O Osmar até falou bastante disso, né, da gente olhar para frente. Vamos abrir a Bíblia em 2 Coríntios, capítulo 5. Porque hoje a gente vai ser convidado a
através da esperança que o Senhor colocou no nosso coração, a olhar para frente, a olhar adiante. Abriu aí, irmãos? 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim: pois quanto mais sofrimentos por Cristo... Opa! Ah, tá, ok. Boa. Logo, todo aquele que está em Cristo se tornou nova criação. A velha vida acabou e uma nova vida teve início. Uma nova vida teve início, meus irmãos. Quando você pensa assim, quando a gente fala que a vida de pecado não define o nosso futuro, né? A gente fala isso, né, bastante, que aquilo que aconteceu antes de nós conhecermos a Cristo não nos define. Pois então eu te digo que a tua origem pecaminosa, ela não define. Você ganhou uma origem em Cristo. Você ganhou uma nova identidade. E as coisas velhas passaram, tudo se fez novo. E agora eu queria convidar a gente, todos nós, para que a gente pense a respeito. Tá bom, o homem foi criado, foi colocado num jardim, pecou, caiu, foi expulso desse jardim. E Jesus Cristo, o novo Adão, o segundo Adão, no jardim do Getsemane, fez a vontade do Pai, morreu, ressuscitou, e hoje nós podemos viver a vida de relacionamento de Deus que havia sido perdida. Tá, mas e o futuro? Para onde estamos indo? Será que tem um jardim esperando por nós? Será que a gente vai habitar num novo Éden? O que vocês acham? Vamos abrir a Bíblia em Apocalipse. Apocalipse, versículo 21. Oi? Capítulo 21. Eu falei versículo 21? Perdão, irmãos. Capítulo 21. Versículo 3. Olha só o que João fala aqui, irmãos. Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam, o tabernáculo de Deus está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão o seu próprio Deus, e estará com eles. Algumas versões diz: vi a cidade santa, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, meus irmãos, fala do nosso destino. A Nova Jerusalém fala da plenitude do relacionamento com o nosso Deus. O plano de Deus, de fato, começou num jardim, meus irmãos. Se a gente vê a história da humanidade, começou num jardim. Mas ela termina numa cidade. O jardim, ele era limitado, terreno e vulnerável ao pecado. Tanto é que a queda aconteceu ali. Mas essa cidade, ela é eterna. Ela é habitada pela presença permanente de Deus, meus irmãos. No Éden, havia uma árvore da vida. Na Nova Jerusalém, a árvore da vida dá frutos eternos. Se você abrir, depois você pode, anota aí para você ler mais tarde, Apocalipse 22, no versículo 2. Então a gente tem, a história da humanidade começou no Éden, e ela vai até uma cidade, a Nova Jerusalém. E a cruz, meus irmãos, é o meio do caminho que converge esses dois, a origem e o nosso destino. A cruz é o que possibilita eu e você sabermos de onde nós viemos e saber para onde a gente vai. E sabe, às vezes a gente pode pensar, meus irmãos, que a gente pode correr o risco de se apegar muito ao passado e não viver o presente pensando no futuro. O Osmar falou isso, né? E é bem verdade. É bem verdade que nós corremos o risco de ser muito saudosista, de ficar pensando, né, nos tempos anteriores e tudo mais.
Mas existe algo positivo em nós sabermos a origem da onde a gente veio, sabe? Não estou falando aqui da gente viver saudosista, não. A origem, pensar a nossa origem precisa nos impulsionar para o nosso destino. Não fazer com que a gente fique, sabe, tipo, no meu tempo era melhor, sabe? Aquela coisa que irmãos, eu estou ficando mais, né, experiente, né, com o tempo. E aí eu fico vendo essa geração nova, né, TikToker, essas coisas todas, influenciador, não sei o quê. Eu fico, nossa, no meu tempo era muito melhor. Anos 90, as crianças dos anos 90 foram muito felizes. Mas brincadeiras à parte, né, irmãos? Acho que todo mundo tem um pouco disso. Tenho certeza que meus pais também devem pensar um pouco assim a respeito da minha geração. E, enfim, é a vida. É a vida. Mas olha só, eu queria ler com vocês o texto de Isaías 51. Esse é um texto que o profeta Isaías ele está exortando o povo de Deus para que eles se lembrem de onde eles vieram. Olha só, vamos aí, Isaías 51, do versículo 1 ao 3. Olha só o que ele diz. Ouçam-me todos que procuram justiça, todos que buscam o Senhor. Olhem para a rocha do qual foram cortados, para a pedreira de onde foram extraídos. Sim, pensem em Abraão, seu antepassado, e em Sara, que deu à luz sua nação. Abraão era apenas um quando eu o chamei, mas o abençoei e o tornei uma grande nação. O Senhor voltará a consolar Sião e terá compaixão de suas ruínas. Seu deserto florescerá como o Éden, sua terra desolada como o jardim do Senhor. Ali haverá alegria e exultação, e cânticos de gratidão encherão o ar. Olha só, meus irmãos, o profeta está nos lembrando assim, o povo talvez estava, como muitas vezes, Moisés que o diga, desanimado, desviando o seu olhar do foco. E Isaías está aqui lembrando eles, lembrem-se da rocha a qual vocês foram extraídos. E isso dá a eles, irmãos, um senso de identidade. Saber de onde eles vieram é o que levaria eles a olhar para frente e seguir no rumo. Quando vocês olham para Pedro, quando Jesus estava lá, andando sobre as águas, e aí o que ele falou? Quero também, né? E aí ele foi. Jesus falou, vem, bora. E ele foi, estava indo, não é? E aí o que aconteceu? De repente ele começou a afundar. Ele se distraiu e começou a afundar. Talvez o seu coração tenha se tomado por insegurança, falta de fé. Mas o que aconteceu de verdade é que ele tirou os olhos de Jesus. Pedro tirou os olhos de Jesus e começou a afundar. E, meus irmãos, nós precisamos olhar para Ele. Nós precisamos olhar para frente, nós precisamos colocar os nossos olhos nele. Ele é o nosso alvo. E assim como Isaías lembra o povo de Israel da onde eles vieram, assim como eles lembram de Abraão, né, como o grande patriarca que deu a origem ao povo de Deus, nós precisamos nos lembrar de onde nós viemos, de onde nós fomos resgatados e para onde nós vamos. E o texto que a gente leu de 1 Pedro, ele é um texto que fala de identidade, fala também de provações, fala também de dificuldades, certo? A gente leu aqui que ele fala que as provações, elas são para que a nossa fé seja experimentada, não é verdade? Mas ele também fala de esperança. Porque, meus irmãos, um dia, toda provação, todo choro vai cessar. Haverá um dia em que
nós desfrutaremos da presença do nosso Deus de forma plena. E a gente não vai ter pecado para nos tentar, não vai ter dificuldade, não vai ter perda, não vai ter luto. E eu queria convidar vocês, meus irmãos, para a gente encerrar, para a gente abrir em Apocalipse, versículo 21. E é muito doido isso. Eu falei para vocês, né, que da última vez eu confessei que eu tinha medo do Apocalipse. Hoje, para mim, lendo o Apocalipse, o livro, né, de Apocalipse, para mim é um livro que me enche de esperança. Porque ele me lembra, ele resgata no meu coração a esperança que por vezes a rotina me rouba. Ele me enche de uma esperança de uma vida na cidade santa do nosso Rei, onde não vai ter mais problemas, onde as dificuldades elas não roubam a nossa fé, sabe? E eu queria terminar lendo esse texto para que você reflita acerca da origem que foi dada através da cruz para você. E que você reflite acerca da identidade que foi te dada, de que você é um eleito, que você é um forasteiro, que o teu destino é a pátria celestial. E que um dia você vai estar face a face com Deus vivo, louvando Ele de forma plena. Então vamos ler esse texto? Apocalipse 21, 3. Beleza. A gente vai ler até o 7 agora, tá? Ouvi uma forte voz que vinha do trono e dizia: vejam o tabernáculo de Deus, está no meio do seu povo. Deus habitará com eles, e eles serão seu povo. O próprio Deus estará com eles. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. Todas essas coisas passaram para sempre. E aquele que estava sentado no trono disse: vejam, faço novas todas as coisas. Em seguida disse: escreva isto, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Até aí. Irmãos, haverá um dia em que o Senhor enxugará toda lágrima. Haverá um dia onde nós não precisamos temer o amanhã. Haverá um dia, a gente já não precisa, né? Porque essa certeza é que nos dá, essa fé é que nos dá essa certeza, aliás. Mas haverá um dia, meu irmão, em que o Senhor habitará no nosso meio de tal forma que tudo se fará novo. O apóstolo João, quando escreve, ele escreve isso de forma presente. Ele não escreve isso, vai acontecer. Ele escreve isso no presente. Porque essa é a estrutura, né, que João escolhe para escrever esse livro. E ela fala, meus irmãos, de algo que ele viu, uma realidade que ele viu. Isso não é uma aspiração. Isso não é um desejo humano. Você viu como que terminou o versículo? Coloca aí de novo 5, Juan. Escreva isso, pois o que lhe digo é digno de confiança e verdadeiro. Irmãos, essa é a nossa esperança viva. Essa é a nossa esperança. Eu quero te convidar para que você olhe para isso, que você comece a olhar para o livro, né, das Revelações, não como algo amedrontador, mas como algo que te traz esperança. Sabe por quê? Porque você sabe de onde você veio. Você sabe o que a salvação, o que a cruz produziu na sua vida. Você sabe de onde você foi tirado e para onde você vai. Sendo assim, tenha fé. Sendo assim, anime-se, celebre. Porque, irmãos, a vida na terra tem as suas dificuldades, mas isso não se compara com a glória que virá. Isso não se compara com aquilo que nós desfrutaremos no nosso destino. Pensemos e vamos refletir sobre a nossa origem, meus irmãos. Vamos refletir de onde nós viemos. Vamos desfrutar de relacionamento com Deus hoje, porque isso é para o nosso tempo presente.
Jesus Cristo abriu o caminho. E vamos olhar para o nosso destino. Vamos olhar para onde nós vamos. Se der vontade de desistir, e é por isso que a igreja é maravilhosa, porque quando um fraqueja, o outro vai lá e é a força. E a gente vai se ajudando nisso. Mas eu quero te convidar para que você, de fato, se apegue à esperança que nós acabamos de ler aqui. Se apegue de onde você veio. Se apegue ao fato de que Jesus te libertou. Se apegue ao fato de você ter sido eleito desde antes da fundação do mundo. E produza no teu coração, através da fé que o Espírito Santo colocou em você, uma convicção de que nós vamos para um lugar onde toda lágrima será enxugada. Se você tiver que chorar, irmão, chore. Se você tiver que se entristecer, se entristeça. Mas saiba no seu coração que o Espírito Santo te afirme isso, de que o nosso destino é um lugar onde essas coisas não terão lugar. Amém, meus irmãos? Você crê nisso? Faz sentido isso que eu falei? Eu tô viajando aqui. Não? Então, vamos ficar de pé, vamos orar.